Caso você não saiba, quase sempre no programa do Chaves, eles usavam vários efeitos especiais, que à primeira vista pareciam simples e muito fáceis de fazer. Nos tempos em que foram feitos, foi uma grande conquista, algo que só um gênio poderia ter, tão grandiosa ideia. Porque naquela época não tinham programas computadorizados, nem câmeras de vídeo de super alta definição, já que não havia nada disso, como agora. Os incríveis efeitos únicos, usados pelo grande comediante Chespirito, fizeram tanto sucesso que desta forma, conseguiu que todos os seus programas tivessem um toque mais humorístico e divertido. Vimos infinitas quedas e desmaios, que nos fizeram rir muito. Mas você notou que existem algumas quedas, que são muito curiosas. Já que a câmera aponta apenas para a parte superior do corpo do ator, e no instante da queda, as suas pernas ficam para cima, fazendo parecer uma queda fatal. Para alcançar esse grande efeito, e conseguir o resultado tão esperado, e que os espectadores sentissem uma queda tão terrível, a equipe de produção do Chaves, tudo o que eles faziam era colocar colchonetes no chão, para que os atores caíssem assim, de uma forma bem natural e divertida. Em muitos episódios do programa do Chaves, vimos como batiam na cabeça do Seu Madruga com um pau, que se quebrava facilmente. O grande truque foi feito de uma espuma flexível, um material bem sólido, que tinha forma de cadeiras e mesas, que fazia parte da grande produção, já que foram muito utilizados para construir os cenários do programa. Então, quando filmavam cenas assim, era muito comum usar esses acessórios, pois eram muito fáceis de desmontar. E não causavam agressão, muito menos dor. Essa foi a forma de não causar danos aos atores, durante as gravações, nas cenas com drama. Eles faziam outros grandes efeitos especiais, com panelas fervendo. O Kiko segurava a panela e atuava como se tivesse se queimando as mãos, era muito engraçado. Traspassavam uma impressão muito divertida para os telespectadores, com a panela fervendo, e o desespero do Kiko. Nessa cena, eles usam a grande criatividade do efeito, soltando muita fumaça, dando a impressão de estar muito quente. Os gênios da produção do programa do Chaves criaram este efeito magnífico, misturando alguns cubos de gelo seco com um pouco de água morna. Mais efeitos especiais foram usados em várias cenas, como quando o mesmo ator aparece, interpretando a dois personagens diferentes, como é o caso de Dona Florinda e sua sobrinha, Popis, também o Sr. Barriga e seu filho Nhonho, a Chiquinha e sua bisavó Dona Neves, até o mesmo Chapolin Colorado, quando apareceu bem ao lado do Chaves. Todas essas cenas incríveis mencionadas foram produto de efeitos profissionais de chroma key. Naquela época, existiam apenas fitas magnéticas, que eram muito sensíveis à cor azul e à cor verde. Por isso, a produção do Chespirito utilizou apenas a grande técnica da chroma key. Era assim que gravavam. O personagem se encontrava em um estúdio onde tudo era totalmente verde. O ator teve que atuar imaginando que alguém estava ali com ele, para que mais tarde na pós-produção, pudesse ser sobreposto a uma cena. Dessa forma, o ter mais realismo. E não é que funcionava, ficava muito bem. Sempre nos surpreendiam com tudo o que acontecia na vila, como no episódio Os Insetos, do ano de 1975, com a imensa explosão que ocorreu na casa do Seu Madruga. Tudo aconteceu de uma forma tão misteriosa, mas ao mesmo tempo super engraçada, como na cena onde Seu Madruga toma um gole de bebida em uma garrafa. Mas acontece que o pobre homem, sem perceber que o que continha aquela garrafa era gasolina pura. E justamente nesse momento, a Chiquinha incende um cigarro para Seu Madruga. E então, ocorre a grande e terrível explosão, de uma forma tão engraçada, que todos nós gostamos muito. As explosões foram criadas pelos engenhosos produtores do programa. Usaram toda a criatividade para realizar grandes efeitos, assim como eles fizeram com o efeito desta tremenda explosão, com apenas uma pequena bomba de farinha. E assim eles conseguiram causar uma grande impressão como se fosse uma super grande explosão. Enfim, no momento em que a cena estava sendo gravada com o efeito da explosão, já não havia atores no local. Dessa forma, mantinham a total segurança de cada profissional, de todo o elenco do Chaves. No episódio Os Balões, no ano de 1976, em um dos momentos em que o Chaves segura todos os balões, e como são muitos, então de repente, ele começa a voar. O grande truque é uma corda que está junto com os fios dos balões, e por isso que o Chaves se segura bem firmemente com as duas mãos. Dessa forma ele está sendo puxado para cima, dando a entender que está sendo levado pelos balões. Esse efeito também ficou muito bom, muito engraçado. À primeira vez,
que passaram esse episódio na TV, ficamos todos surpresos com aquela cena. Outra das cenas muito engraçada foi no episódio Os Brinquedos de Natal, do ano de 1976. As crianças estavam brincando, o Chaves se joga pelo escorregador. Descendo, estava o Nhonho bloqueando o caminho. Daí o Chaves bateu nele com os pés. E assim voltando novamente para trás. Esse truque também foi feito com uma corda amarrada na parte de trás da calça do Chaves. Assim alguém da equipe da produção do programa empurrava o Chaves de volta para trás e em seguida soltava novamente, conseguindo assim esse efeito tão engraçado, como todos já vimos muitas vezes. Chespirito também teve a ótima ideia de adicionar efeitos sonoros em cada cena. Assim conseguir um sentido ainda muito mais engraçado em cada detalhe de todas as cenas, como nos tapas que Dona Florinda dava no seu Madruga. Eles usaram o truque de duas tábuas batendo uma na outra para conseguir o efeito do som. Nas pancadas que os atores simulavam, além dos socos, eram sons emitidos por um sino. E a verdade é que sim, o resultado ficava muito bom, pois logravam que todos os espectadores dessem muitas risadas, vendo aquelas cenas muito engraçadas e ouvindo os sons muito divertidos.